No final da Guerra Civil Americana, quando os estados que lutavam pela liberdade dos escravos venceram, e agora deveria ser proclamado em todos os estados de que os escravos estavam livres, um homem resolveu viajar, passando por vários estados e anunciando: os escravos estão livres. E no caminho ele encontrou algumas crianças. Estavam famintas, eram filhos de escravos, e ele tinha uma sacola cheia de laranjas muito doces, muito bonitas. Aquelas crianças nunca haviam visto uma laranja. E ele não sabia disso, e entregou laranja para aquelas crianças e disse que era comida. E quando ele se apercebeu, as crianças estavam mordendo a casca. E quando ele viu elas mordendo a casca, ele disse: vocês estão gostando? Elas disseram: é gostoso, mas tem um gosto muito forte. E ele falou: experimente a parte interna da laranja. Vocês estão gostando da parte externa. Você não imagina o que você vai sentir quando você morder a parte interna da laranja. Sabe, na vida cristã existe uma parte externa e uma parte interna. E muitos de nós passamos a vida inteira apenas na casca da vida religiosa, apenas na casca do cristianismo. E a casca do cristianismo é fazer, é obedecer, é cumprir. Você só vai poder experimentar o gosto de verdade do cristianismo quando você for para a parte interna, que é o amor de Deus por você. E quando você experimentar o amor de Deus por você, a religião vai ter sentido. O fazer, o obedecer, o ser e o cumprir, que são necessidades da vida cristã, elas vão fazer sentido. Mas se você ficar apenas na casca do cristianismo, no fazer, no obedecer e no cumprir, você nunca vai experimentar o doce de ser cristão. 1 João 4,8, ele descreve Deus, e ele diz: Deus é amor. Sabem, se alguém pedisse para você descrever, por exemplo, um hipopótamo, como você descreveria? Imagine aí, ele tem um corpo grande, ele tem pernas como uma coluna. Se alguém pedisse para você descrever um leão, como você descreveria o pescoço, a juba do leão, as garras do leão? Se alguém pedisse para você descrever uma girafa, você diria: ela tem um pescoço longo, pernas longas, manchas e pintas amarelas. Mas se alguém te pedisse para descrever Deus, você não tem como dizer como é o pescoço de Deus, os braços de Deus, as mãos de Deus. Mas sabe como você tem como descrever Deus? Dizendo: Deus é amor. A melhor descrição de Deus é que Deus é amor. A Bíblia fala que Deus ele tem misericórdia, mas a Bíblia não diz que Deus é a misericórdia. A Bíblia diz que Deus tem poder, mas a Bíblia não diz que Deus é o poder. Mas a Bíblia diz que Deus é o amor. A Bíblia não diz que Deus tem amor, nós temos amor. Deus não tem amor, Deus é o amor. Então, o cristianismo é a compreensão de que Deus é amor. Ellen White, a profetisa Ellen White, escreveu uma série de livros com mais de 3.500 páginas, descrevendo toda a história bíblica, toda a história da humanidade, todo o plano da salvação. São 5 livros extraordinários que vão do livro Patriarcas e Profetas até o livro Grande Conflito. Esses 5 livros têm como objetivo apresentar o plano de Deus para a humanidade. E eu não sei se você já notou isso, mas o primeiro livro que se chama Patriarcas e Profetas, ele começa, ao descrever o plano de Deus para a humanidade, ele começa com as seguintes palavras: Deus é amor. Sua natureza, sua lei são amor. Você quer conhecer Deus? Deus é amor. E sabe como ela termina o último livro, O Grande Conflito? As últimas palavras do livro Grande Conflito. Ela diz o seguinte: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emana vida, luz e alegria por todos os espaços do infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua beleza e perfeito gozo, declaram: Deus é amor. Então ela começa o primeiro livro dizendo: Deus é amor, e termina o último livro dizendo: Deus é amor. Você quer conhecer o plano de Deus para você? Você tem que descobrir que Deus te ama.
de maneira profunda, de maneira ampla. Diz que nas cataratas do Niágara, a cada segundo, caem 2,5 milhões de litros de água. As cataratas do Niágara não se comparam em nada com a quantidade de amor que jorra do coração de Deus pela humanidade. Muito mais amor jorra do coração de Deus por você do que águas da catarata do Niágara. Então eu quero te convidar hoje a aceitar. Deus te ama porque Ele é amor e tem planos maravilhosos para a tua vida. Que Deus te abençoe.